Olá galera, bom dia, boa noite, boa tarde. Começando aqui o primeiro episódio do 0 a 0. Esse programa que a gente está fazendo para falar, enfim, da vida. Da política. Talvez, da política. De como a política tem a ver com o nosso cotidiano, né, gente? Vida e política é a mesma coisa. E você queira ou não. Então vamos direto para nossas considerações iniciais aqui com o nosso corpo de jurados aqui da vida alheia. Começar com o Ariel Gajardo. Ariel, bem-vindo aí. A gente combinou de apresentar, né? Isso. Sou publicitário. Considerações iniciais, acho que é isso, né? Acho que é o momento pra gente discutir, debater, conversar, brigar, né? Se socar, tudo isso. E é um momento maravilhoso, na verdade. Acho que só coisas boas virão. Apesar de parecer que não, mas eu acho que só coisas boas virão. Um otimismo, temos um otimismo entre nós, né? Até a coluna do Gregório do Viver dessa semana, que é super positivista também, tem que dar uma olhada aí. Davi Rocha, suas considerações iniciais, por favor. Bom, primeiramente, fora Temer. Segundo, boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá, que horas você está vendo isso. Eu sou jornalista e eu espero que, no mínimo, seja muito divertido essa coisa que a gente está fazendo aqui. E eu acho que realmente é um momento incrível para se falar de política, porque as pessoas parece que mergulharam no tema, às vezes elas ficam mais na beiradinha, às vezes elas se aprofundam um pouco mais, às vezes elas usam essas metáforas horrorosas, mas é a hora de falar sobre isso, então vamos aí, espero que sirva para alguma coisa que a gente está fazendo que as pessoas gostem. O Douglas. Bom, primeiramente, meu nome é Douglas, eu sou designer por profissão, analista de sistemas por formação, ou seja, eu não sou absolutamente nada, e eu tenho um perfil completamente pessimista. Eu acho que tudo que está acontecendo é uma droga, não deveria estar acontecendo. A gente não teria que estar discutindo as coisas tão direitos básicos das pessoas, da sociedade como um todo. Eu acho que 2016 é uma vergonha que nós estejamos discutindo isso. E vamos nessa, vamos ver quanto toda essa porcaria da política influencia na nossa vida, pro bem e pro mal. É isso, né, gente? Agora, praticamente, o Douglas adiantou o Natal aqui, né, cara? Já é Natal aqui. Bom, minha consideração inicial é para esses caras que toparam embarcar nessa aventura muito doida de simplesmente gravar um vídeo conversando o que a gente já conversa no bar, na verdade, né? Pra vocês saberem, essa ideia, na verdade, nasceu sem ter, na verdade, foi uma gravidez involuntária. Ali no Parlapatões, na noite da votação do Senado, a gente fugiu das televisões, de tudo que é lugar, e quis se isolar da votação do impeachment da Dilma, né? Do afastamento, na verdade, da presidente, e a gente ficou lá sendo um pouquinho maluco. Presidente ou presidenta? Isso é importante a gente definir aqui. Como que a gente vai falar? É presidenta, né, gente? Os dois Não você chapa branca. Os dois estão corretos. Ela gosta que seja presidenta. Então, se ela gosta e ela é a mandatária afastada do país, tem que ser como ela quer, presidenta. Geraldo Alckmin, inclusive, defende a tese que tem que ser como a pessoa gosta de ser chamada. Olha, nossa, grande Geraldinho, né? Um cara tão Geraldo humano. Alckmin, uma pessoa, um grande homem, ele defende que é ótimo, cara. Eu fico muito feliz, né, de que alguém cite o Geraldo Alckmin aqui pra gente perguntar, né, pro Capês, inclusive um grande amigo do Alckmin, quando a máfia da merenda vai ser discutida, né, na Alesp. Com qualidade, né? Ser discutida, ser votada e ser, enfim, punir os culpados, punir quem de fato, né, forma a máfia da merenda. E mais esse é um dos temas do programa de hoje. Já agradeci a presença desses malucos aqui. Agradeço também ao Gabriel aqui da equipe técnica gigantesca, que é o Gabriel, que é a nossa equipe inteira. Bom, enfim, esse programa está sendo gravado nessa terça-feira, numa noite de terça-feira, no fim, né, dessa terça-feira. E a gente vai começar com nada menos do que a aprovação do relatório pela cassação de Eduardo Cunha na Câmara, né? Enfim, temos um monte de coisa de Thieron até o fim da votação de Thieron desaparecida há uma semana, né? Abduzida por alienígenas, ela foi abduzida. Mas hoje a Exatamente. foto no Meu País estava incrível dela, assim, ela com um sorrisão, assim, ó.
quase alto. É hoje. Eu não vou negar, eu achei a Tirone um... Ludmilla. É hoje. Todos nós estamos com essa sensação, mas não sabia se ia ou não ia, né? Mas eu acho que uma coisa importante a ser discutida é o que aconteceu hoje. Tem muita gente comemorando a queda do Cunha. Não foi isso que aconteceu. Tá longe, Não foi, não. Não foi isso que Não foi isso, aconteceu. não. Vamos lá. Pode não acontecer. Pode não. A infelizmente. possibilidade é muito grande, dado o fato que ele já disse que vai cair atirando, né? E outra, assim, bom, vamos situar também quem tá assistindo e quem também entendeu só metade da história. Quando acabou a votação, nessa terça-feira, o relatório foi aprovado, né? E em teoria é para ir para plenário, ser votado já, se fosse uma Câmara de Deputados e uma situação comum, como ela foi a maior parte do tempo depois da Constituição de 88, a gente teria uma data já para essa votação, porque é uma questão disciplinar, tá? E urgente, né? Porque é o presidente da Câmara que está sendo votado, uma questão inédita, inclusive. Sim, porque na o Cunha República, ainda é presidente da democracia. Câmara, ele é um presidente afastado da Câmara, é um deputado afastado. Sim. Em teoria, a presidência é dele, tanto que o suplente dele assumiu interinamente, não assumiu definitivamente, nem foi votado um outro presidente da Câmara. Porém, a gente tem uma situação em que o Cunha, via advogado dele, nas sessões mesmo, já avisou que vai apelar à CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que existe para quê? Quando você vai acusar um deputado de uma coisa, você pode ter evidência, prova, depoimento, testemunha, mas ele tem foro privilegiado. Então, para ele ser afastado, ele precisa do quê? Ser votado na Câmara, o afastamento dele. E quando isso vai ser votado na Câmara, o deputado, além do foro privilegiado, que torna ele um ser superior a todos nós juridicamente, ele ainda por cima pode apelar à Comissão de Constituição e Justiça, ele pode se apelar ao STF e vem um juiz, porque aí realmente seria um poder interferir no outro, mas ele tem essa possibilidade, que é uma maluquice, mas que nunca aconteceu antes, e alguém pedir vista do processo. A gente tem várias situações assim, a Aécio Neves que o diga, na verdade, pra gente ser bem claro, bem direto. Além de tudo, não basta provar que esse cara possa sair, né, do cargo por qual ele foi eleito, porém, que ele fez um uso comprovadamente escuso. É um cara que existe comprovação de um uso ilícito do cargo. Dada essa situação, essa já é a votação mais longa para uma destituição de deputado acusado de improbidade. Acho que esse é um ponto importante do debate, assim, né? O cara é, 8 meses, né? Então, e ele meio que fez o estrago violento que ele se pretende, né? Que ele tava ali se propondo a fazer, e agora, depois de 8 meses, ele já fez a cagada que ele tinha pra fazer, assim. Não sei o que mais que ele vai... Lembrando, né, que ele deixou passar, né? Ele aprovou o pedido de impeachment porque ele foi pro Conselho de Ética, né? E foi uma troca. Né? Mas é claro que foi uma troca. É só lembrando, porque a gente ter a noção do estrago que ele fez. Esse é o processo mais longo de votação, porque nenhum estava na posição que ele está. O afastamento da Dilma, toda a condução do processo do impeachment dependia dele. E dependia de todos os aliados. O PMDB na minha opinião, é o câncer, que é o partido do Cunha, é o que estava lá apoiando o cara e inclusive na comissão de ética é o que colocava que ele poderia fazer todas as manobras que ele fez para continuar no cargo e tudo mais. Foi tudo por conveniência. Não é porque ele é muito bom e não é porque ele é muito ruim. É porque ele tinha um objetivo em comum. A Dilma foi afastada apenas por conveniência. Até uma revelação que foi feita no painel da Folha, na véspera, nas semanas de véspera da votação do impeachment na Câmara, que acho que 1 mês, 2 meses antes, o Cunha tinha declarado, nunca declarou isso para os gravadores e câmeras e repórteres, enfim, mas ele ventilou propositalmente que a Dilma ia cair antes dele, né? Uma coisa que aconteceu e tal, e que, goste ou não da Dilma, do PT, do governo da Dilma, e a gente mesmo, nós 4 aqui, temos considerações seríssimas sobre o governo da Dilma. A questão é que teve muito vazamento, exemplo desse, né? Vazamento de... Não só quando a gente pensa nas gravações lá do Lula falando com a Dilma, ou agora do Sérgio Machado com o Jucá e coisas assim, mas a gente tem situações como vazamento de picuinha
para jornalista, né? Sim. E coisas que foram muito decisivas, assim. A principal recente, assim, que a gente tem foi a da Thieron, que vazou muito que ela ia votar contra, que o Temer chamou o presidente do partido dela, o PRB, para conversar. E hoje, desculpa, mas ontem à noite, segunda-feira, na verdade, dessa semana, o Temer, dia 13, né, de junho, para ficar claro, o Temer ligou para o presidente do PRB ainda para fazer uma última pressão, né? Enfim, vamos falar aí, por favor. Só fazer o parênteses que o PRB é o partido do Edir Macedo, né? Em suma, só para lembrar de quem que a gente está falando. Sim, é um partido que é da bancada evangélica, que o presidente é o Marcos Pereira, que se responde diretamente ao Edir Macedo, né? Um conversa, né? Enfim. Sim. Só para lembrar de quem a gente está falando aqui na história. Eu acho que é um ponto importante a levantar para entender que não tem inocente. Não existe inocente. E outra coisa, o PRB é uma das maiores bases aliadas do Temer nessa pataquada atual que eles chamam de governo, né? Esse desgoverno atual que, inclusive, os amarelinhos e canarinhos e tudo mais não entram mais em consenso a respeito de que se é bom ou não é, se foi bom ou não foi, meu Deus do céu, entendeu? Então... Mas e aí, o que vocês acham que vai rolar agora? Bom, eu acho que ele não cai. Eu também acho que ele não cai. Eu acho que ele não Cara, cai. eu acho que ele cai. Eu acho que ele... mas quase futebolístico esse debate, esse momento. Mas assim, agora essa é fé, conversa. agora é questão porque de fé. a gente tá beirando o chutômetro, assim. Porém, eu acho que ele cai por causa da pressão social. Tem uma pressão social muito grande. O governo Temer é super impopular. Ele, enfim, tá num momento de ocaso muito pesado. Que ele já assumiu numa situação muito delicada, vamos dizer assim, porque é um governo que, para assumir, teve que colocar toda a democracia e a tão recente Constituição brasileira, que é uma das mais avançadas do mundo, é importante lembrar, em tocante a direitos humanos e direito do eleitor, das escolhas pessoais de cada um e tudo mais. Individual. Exatamente. E ele botou tudo isso em risco, e uma parte da sociedade que não se esperava que percebesse isso, percebeu, que acordou para ele. Não se esperava por parte de quem? Por parte de quem empreendeu, enfim, esse chame de impeachment, chame de golpe. Eu gosto de chamar de golpeachment, porque eles conseguiram chegar num híbrido muito esquisito ali, que juridicamente faz sentido, mas ao mesmo tempo ele exclui pessoas que deviam estar no processo. Enfim, noves fora, eu acho que ele vai acabar caindo por causa disso, por causa da situação. Que os deputados, principalmente os deputados do Nordeste, o governo Temer é absolutamente impopular no Nordeste. E os recursos que ele fez em relação a programas sociais e que se anunciam em relação a programas sociais, a direitos trabalhistas, negociações com o empresariado e até acatado a pautas de Fiesp, dos tucanos, né, do PSDB, que é pró-Estado Zero, né, pró-diminuição do Estado, ele acaba sendo muito impopular. E que é uma coisa atual, né? Na verdade, a gente tem que colocar que o PSDB, que toda essa... que virou essa extrema... Não, PSDB... Partido Social Democrata Brasileiro. Que teve um papel muito importante na democratização do Brasil, né? É importante a gente lembrar disso. O que é o PSDB? Que é social-democrata, que abraçou um presidente que fez uma transição de um governo absolutamente apocalíptico, que foi o do Collor, depois o herdeiro dele, da miséria do presidente desse governo Collor, que foi o Itamar Franco. O FHC foi hábil em fazer essa passagem. Exatamente. Porém, só pra a gente ter um start aí. O que se tornou o PSDB? Agora continua. O PSDB, o PSDB, ele não dá pra dizer que ele mudou de posição, mas ele abraçou essa direita raivosa, nojenta, que inclusive passa a mão na cabeça de certos crimes em função de punir a oposição. Isso é um problema muito grande. Por quê? Porque é um partido que traiu os próprios princípios. Vai falar, mas o PT também traiu. Traiu sim, óbvio que traiu. Sim. Nós temos aqui uma série de considerações a fazer em relação ao governo do PT, mas eu acho que o principal, eu acho que o que mais se discute, que é a questão do Cunha, é que a Constituição não está sendo respeitada. Eu acho que esse é o ponto. As pessoas ficam muito discutindo. Tem o caso do ministro da Saúde, que afirmou que não existe dinheiro no orçamento para que a gente respeite a Constituição. Ele afirmou isso com todas as letras. E isso é um problema. Em entrevista, assim.
Não é nem que esse não é nem mais um dos vazamentos, na verdade. O cara afirmou em entrevista, não há. Se der, A gente não tem como cumprir a não Constituição. Então já é um governo inconstitucional assumidamente, assim, perante a imprensa, né? E o que é um problemão, porque é tão inconstitucional. O problema, um dos grandes problemas, por exemplo, é que assim, mesmo o eleitor do PSDB, se há de convir que o PSDB perdeu 4 eleições seguidas à presidência. O próprio eleitor do PSDB percebe, eu tenho certeza, assim, Mas tu não acha que as pessoas percebem que não há renovação. Como é que pode? Mesmo quando o PSDB participa, vamos dizer que o impeachment é constitucional, então ele é constitucional, vamos discutir nesse nível. Mas tu acha que existe o eleitor do PSDB? O ministro principal, assim como existe o eleitor do PT e o eleitor de esquerda, tu acha que existe o eleitor do PSDB? Mas é claro, certeza. Cara, eu acho que O Hoje eu eleitor acho. do PSDB. Sim. Sabe quem é o eleitor do PSDB? E não é pouca gente, não, é muita gente. Cara, quem é o governador do estado de São Paulo? Sim. Geraldo Alckmin. Como Mas ele, isso em não é que por causa da máquina circunstância eleitoral? foi Não, mas eu eleito? acho não que acho. não é só no E estado de São aparelhamento do Paulo. Estado. Claro TV que no Cultura. estado de São Paulo é algo muito claro e evidente, porque o governo Por que do o cara estado foi é vaiado PSDB na há 20 manifestação? anos. Então, mas é uma pequena parcela que vaiou ele ali. A maioria da galera que é. A impressão que me dá é que assim, essa galera que vota nele nem foi lá, entendeu? Nem tava Sim. lá. É que eu concordo com o Davi, mas eu discordo que há a máquina eleitoral e tudo mais. O Alckmin ele é eleito toda vez e o PSDB ele ganha aqui. Por quê? Porque os candidatos do PSDB se identificam, eles são, na verdade, quem Eles vota... refletem eles um refletem- comportamento do eleitor. Exatamente, inclusive Sim. do Independente de eleitor que não partido. é aquilo, independente de partido, é o cara, eles não votam no PSDB, eles votam no cara. Na verdade não é o PSDB, é o Alckmin que ganha, porque se o Alckmin for pro PT, ele ganha aqui em São Paulo. A questão é... ele Vamos tentar ganha, imaginar o Alckmin no PT. ele ganha. O Alckmin ganha, sabe por quê? Porque ele tem um discurso que afeta muito a periferia, que é o quê? Mais polícia, a galera que não acredita em justiça, que acredita em justiça com as próprias mãos, que é aquela justiça primária, Mérito, que é mérito e tudo mais, que almeja chegar no lugar do chefe, consegue não sei colocar o no quê. contraponto o Lula, sindicalista, preguiçoso, Exatamente, vagabundo, que é exatamente. que é grevista, que não sei o quê. Que o estado de São do Paulo Sul. é isso. E é por isso que o Alckmin sempre vai ganhar aqui. Sempre todo almofadinha vai ganhar. Eu discordo de certa forma. Claro que não. Eu acho assim, o estado de São Paulo, é só pra gente também virar, porque o assunto nem não era exatamente Não era esse. esse. Mas enfim, faz parte de um debate de desandar a massa, é que nem fazer um bolo, né? A gente abriu o forno por curiosidade e o bolo solou um pouco. Mas não solou, enfim, tá muito fértil a parada. Mas só para pontuar assim, existe uma diferença entre o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Não estou nem falando que a cidade de São Paulo é tão cosmopolita quanto gostaria de ser, mas a real é que em São Paulo a gente já teve governos de esquerda, que foram a Erundina, teve a Marta, a gente tem agora o Haddad. É por isso que eu falo de estado, É. não falo de cidade. Exatamente. O Alckmin tem uma força muito grande no interior. Eu vou, enfim, para ser sintético assim, eu acho que São Paulo, uma coisa que eu sempre falo em mesa de bar, São Paulo é um pouco um Texas brasileiro, assim. Total, É um estado com muitos avanços, inclusive muito original na criação de novos negócios, de saídas, inclusive que acabam ecoando pelo Brasil, pela América Latina e tal. Porém, ele ainda é um estado que tem uma certa... O estado, a cidade de São Paulo tem uma... E o estado ainda tem uma... Gente, eu tô ficando um pouco embriagado. Brincadeira. Aí tem uma certa idolatria pela força militar, né? Tem uma coisa que vem daqui que ainda é um orgulho porque São Paulo foi um centro nervoso da ditadura militar, é uma coisa que, enfim... Tem muito filhote que não era de bem em ditadura Brasília aqui. que se comandava o Brasil, né? Era no Rio de Janeiro e em São Paulo. E tanto, enfim, eu acho que o Rio de Janeiro até saiu perdendo mais que São Paulo no sentido de construção de Estado, assim, né? Mas ao mesmo tempo ainda tem uma reminiscência que vem toda aquela desconstrução que rolou na educação da ditadura que vem até hoje, né? Mas eu digo... Eu acho que a gente também tem um preço alto a pagar socialmente por isso. Porém, eu acho que começando em São Paulo, talvez a gente tenha uma tendência a ser um pouco mais democrático, sei lá. Eu acho- O que vocês tiram dessa votação de hoje? Se você pudesse fazer um resumo, vamos fazer um resumo em 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Nossa. Do que foi essa... que já é um resumo bem longo. Do que foi essa votação de hoje, assim, cara? Do simbolismo dessa porra, assim, como é que é aprovar esse... Aprovamos essa parada. Cara, sinceramente, eu acho que não é nada ainda, né? Acho que essa é coisa das redes sociais aí, que a gente tava discutindo antes, a galera É isso que eu acho que a gente já entra num... precisa chegar.
já entra numa polvorosa e tudo mais, e acho que não é nada ainda, não é nada. Eu também acho que não é nada. Eu acho que nada. Nossa. Eu acho que é apenas um início de um processo que, sinceramente, não vai dar em nada. A gente não pode esquecer que hoje... Quem foi que, antes de votar, defendeu o Cunha, falou que ele merecia uma anistia por ter tirado o PT do poder. O Maranhão tá lá ainda. O Maranhão tá lá mas ainda. pelo menos 2 caras que falaram isso hoje foram caras que votaram contra o Cunha, assim. Eu quero ver o cara começar com a algemado. Tcheron, já tinha defendido o Cunha. Mas eu acho que a Tcheron levou uma galera votando, viu? Eu acho que a Tcheron levou uma Eles não galera esperavam votando. só uma Eles não reviravolta. esperavam. Eu acho que ela ficou essa uma semana abduzida por alienígenas lá. Os alienígenas falaram assim, não vota, desse jeito não vota. Chegou na hora lá e falou, não, eu tenho algum princípio, vai. Eu sou do PRB, mas eu tenho algum princípio. Eu acho que tem um princípio que ela tem, ser eleita em 2018. Esse é um princípio Cara, pega a dela. votação do dia 17 na Câmara. Ela O votou. fatídico dia... Não, toda a galera que... Tem 17 de abril, pra mim só se nojento. repetem as cenas. Pessoas votando por interesses que ninguém sabe quais são. Sim. São muito mais pessoais do Porque a gente que... gosta de bancar os sabidões, mas a gente não sabe 100% do que tá rolando. Não né? sei. Eu só quero... Quando a gente vê o Cunha de algema sendo preso... Cara, você ainda tá indo longe. Eu quero só vê-lo de fato fora dali. Fora dali. Sem nenhuma influência. Não há influência do Cunha. O que você acha, Davi? Nossa, acho... Se você fosse resumir essa trajetória, a maior processo de cassação da história da Câmara e não sei o que, e hoje não culminou em porra nenhuma, mas enfim, foi encaminhado numa direção, que seria a cassação do Cunha. Ainda que ele tenha os recursos possíveis. E toda a influência que ele tem. Sim. É muito difícil prever, né? Porque pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que, das duas uma, ou ele vai cair muito rápido, ou ele não cai. Sei lá, é a minha impressão, entendeu? Sim. Porque vai ficar essa enrolação, aí ele vai entrar com recurso, aí não sei o que, e ele entra com recurso porque ele tem direito, então as leis no Brasil, elas têm os seus problemas, porque assim, todo mundo precisa ser julgado, E né, ter com amplo processo direito à defesa, e tal. Mas tá provado Gosto que ele ou não do usou, Cunha, né? entendeu? Ele Gosto ou não da precisaria de Dilma. mais uma defesa, já não tá provado de tudo que aconteceu, entendeu? É uma estrutura muito engessada e muito falha, entendeu? Eu acho que isso abre precedentes. Aí o Maranhão já entrou, mandou 4 perguntas para a CCJ responder. Podem ter mudanças na forma do processo, então a pena pode ser um pouco mais branda. Exato. Então assim, eu acho que essa vai ficar sem enrolação. Daqui a pouco passa o tempo dele ser presidente da Câmara, acaba o mandato dele, Ele sai fora. E pronto, entendeu? Entra outro e boa. Sou tão pessimista quanto vocês. Eu sou menos pessimista porque logo depois dessa votação tem muita gente de olho na popularidade de cada político, da impopularidade e tal, e um dos principais players dessa parada, principais fatores decisivos nisso aí, que é o jurídico, que é o sistema judiciário brasileiro. Logo, menos de uma hora depois de ter sido aprovado o relatório de cassação do Cunha, a Justiça Federal, através de um juiz da 6ª Vara Civil lá no Paraná, aprovou o bloqueio de todos os bens do Cunha e da esposa dele, todos. Ele não pode usar cartão de crédito, Ele não pode ir no nesse supermercado. momento que a gente está conversando aqui, ele está vivendo de verba parlamentar, assim, porque ele não tem dinheiro dele que ele pode usar. Sim. Qualquer conta, cartão de crédito, previdência, qualquer bosta. Tudo, não pode usar nada. Isso que me traz algum otimismo, na verdade, porque tinha algum juiz com aquela parada, com aquele pedido parado ali da procuradoria parado na frente dele, que ele esperou essa votação e aprovou logo em seguida. Sim. Por razões de popularidade pessoal. Eu não vou falar o nome por causa disso, porque eu só espero que este processo, de uma certa forma, faça com que toda essa galera não seja mais eleita. Exatamente. Eu espero que o Cunha não vença mais nenhuma eleição, mas nem pra síndico. Porque a gente tem que lembrar que ele tá lá porque ele foi votado, entendeu? Votaram nele, ele foi eleito. Todo mundo que tá lá, Exato. votado. Mais ou menos, né? Sim. O coeficiente eleitoral. Sim. Que Quase ninguém tá lá porque foi... Não, no caso do estão Cunha, lá ele tá. bancados por seus No caso partidos. do Cunha, ele Isso é tá. importante.
importante. Todos estão lá assunto para outro coeficiente eleitoral. Tá aí uma boa pauta. Tá aí uma boa pauta. A gente aprofunda em outro caso, mas o Cunha tá Acho lá. mais porque perto foi da eleição, votado. um momento sério pra gente falar disso, cara. Eu acho que mais perto da eleição é o momento certo pra gente falar de coeficiente eleitoral, a gente lembrar cada cara que votou contra os interesses do país, Exato. e não exatamente se foi contra a Dilma ou contra o Cunha, não sei, quem empreendeu pauta que foi contra o bom andamento da democracia e da nossa vida, né, direitos humanos e tudo mais. Isso é uma coisa mais chave pro futuro aí. E se a gente não se matar em algum programa aqui, tá? Eu acho improvável. A gente vai estar sempre bêbado, eu não vou conseguir dar um soco em ninguém. Bom vinho não vai permitir. Esse bom vinho, esse bacalhau que está assando aqui no fogão aqui do Ariel, não vão permitir isso. Vamos pro encerramento, momento Maguila. Sim, vamos lá. Galera, vamos encerrar o programa, né? Uma hora tinha que acabar, depois a gente vê o que a gente aproveita de toda a sujeira que a gente falou. Bom, então, concluímos aqui que o Cunha, a gente não sabe muito bem que vai levar, né? A gente espera que ele tome no Cunha. E... na verdade, um grande interesse da população é que o Cunha falou que vai levar 150 deputados com ele, né? Mais uma coisa que ele ventilou aí, então a gente tá nessa torcida aí, seja de que partido for, esquerda, direita, centro, nanico, foda-se. Então vamos considerações finais, Ariel, suas considerações finais. Considerações finais é uma dica, Pode ser uma dica, pode Acho ser que não vai dar abraço. tempo. Eu acho que não vai dar tempo. Mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você, Beleza. tá? Fora Cunha. É a minha consideração final. Em primeiro lugar, Fora Cunha. Em segundo lugar, Aécio. E terceiro, tchau. Aécio, é só a palavra Aécio. Celular Aécio, é constrangedor o suficiente o nome dele. Aécio. Aécio. Constrange bastante. E pra mim é Erundina legal. Não, cara! Sim! Muito vinho. Muito vinho, gente. Patrocinado esse aqui. Vamos pro teatro. Vamos pro teatro, cinema. Falou, galera. Até semana que vem. alternativo também. Valeu. É nóis.